Olá, bom dia a todos. Eu sou a Malu Gaspar, colunista do Jornal Globo, e nós estamos dando sequência hoje a uma série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas Gerais, promovidas pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN. As sabatinas são transmitidas ao vivo pela rádio, pelos sites e pelas redes sociais do Globo, do Valor e da CBN, e como foi acordado antes com os candidatos e com os partidos, nós convidamos para as entrevistas os 3 primeiros colocados nas últimas pesquisas publicadas. Todas as sabatinas vão ter duração de 1h30, começando às 10h30 da manhã e terminando ao meio-dia. A ordem de participação dos candidatos nas entrevistas foi definida por sorteio. Na quinta, a gente vai conversar com Carlos Viana, do PL. Ontem a gente esteve com Alexandre Calil, do PSD, e hoje nós estamos com Romeu Zema, do Partido Novo. Para conduzir a entrevista comigo, eu tenho aqui as minhas colegas Cibele Bolsas, do Valor Econômico, e Bárbara Vasconcelos, da CBN. Então vamos lá, bom dia, candidato, é um prazer ter o senhor aqui, obrigada pela presença. E eu queria começar perguntando ao senhor sobre uma questão que está na ordem do dia, na campanha, que foi a decisão da Justiça Eleitoral, que mandou o senhor publicar um direito de resposta nas suas redes sobre uma afirmação de que o ex-governador Fernando Pimentel teria 50 mil cargos no governo de Minas. O Pimentel diz que não eram 50 mil, que eram 13.600, e o senhor teve que publicar no Instagram um post que falava em mentira de Zema. Depois o senhor encheu a rede com outros posts de outros candidatos e o Fernando Pimentel disse que o senhor estava querendo descumprir a decisão judicial. Então, eu pergunto primeiro se o senhor mentiu e, segundo, se o senhor acha que numa campanha eleitoral vale tudo, inclusive difundir informações falsas. Bom dia, Malu. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Malu, referente ao governo PT Pimentel, ele sempre reclama que eu nunca o esqueço, mas vale salientar que todo dia, diariamente, até hoje, eu continuo pagando 15 milhões por dia de dívida do governo dele. Esse pagamento tem sido feito aos municípios, aos funcionários públicos, a diversos fornecedores. São 30 bilhões de reais em 4 anos que eu acabei tendo de arcar. E que, com toda certeza, prejudicou muito o meu governo. Seria possível, com esse recurso, eu estar recuperando ou fazendo 15 mil quilômetros de asfalto novo, seria possível eu fazer 11 mil UBSs, e o que aconteceu foi um erro de digitação. Em vez de colocar 5 mil, colocaram 50 mil e tivemos de fazer essa retratação. Agora, isso foi um fato isolado. Se tivéssemos tido outros, com toda certeza, eu já teria tido de me corrigir outras vezes. Vale lembrar que nós não vivemos aqui de fake news. Quem fez promessas no passado e não cumpriu foi o governo PT Pimentel. E com relação às publicações, nós já tínhamos nos comprometido com todos os candidatos aqui do Partido Novo a fazermos uma publicação cerca de 30 dias antes da eleição, e acabou tendo essa coincidência de data. Entendi. Agora tem uma outra questão, né? Se é verdade que o Pimentel é uma herança ruim para o Alexandre Calil, o senhor tem que lidar aqui também com a relação com o Jair Bolsonaro, presidente da República. Toda vez que se pergunta sobre isso, assisti várias entrevistas suas, o senhor escorrega. Como bom mineiro, o senhor diz que o governo dele tem erros e acertos, aí o senhor sugere que a eleição entre ele e o senhor em 2018 foi feita pelo eleitor e não pelo senhor. Então está parecendo que se em 2018 era bom ser próximo do Bolsonaro, hoje que ele tem alta taxa de reprovação, não é mais. O senhor tem vergonha da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Malu, de forma alguma. Vale salientar aqui, frisar que eu nunca estive num partido do mesmo presidente Bolsonaro. Eu só o conheci no dia 14 de novembro de 2019. Eu fiz questão de olhar na minha agenda, foi pós-eleição, foi o primeiro contato pessoal que eu tive com ele. Então, utilizar essa questão
que durante 2002 eu fiz campanha com ele. Eu gostaria de ver uma foto minha com ele no palanque, com ele em alguma carreata, motociata, etc. Coincidiu de eu ter sido eleito governador de Minas na mesma onda em que todos estavam revoltados com a política no Brasil. E isso nós temos muito em comum, sim. E temos em comum também, acho que o fato de sermos pessoas um pouco diferentes na política. Ele é o modo dele, eu nunca tive carreira na política, eu era presidente de uma empresa até 6 anos atrás, quando fui para o Conselho de Administração, uma empresa bem-sucedida que eu criei e onde eu fiquei trabalhando 35 anos e que está presente em todo o estado de Minas Gerais e que dá mais de 5 mil empregos. Eu até falo que nós nunca tivemos um governador de Minas que conhece tão bem esse estado, porque durante 35 anos eu abri 470 lojas em Minas e estados vizinhos. Então eu sou um político diferente e me parece que há essa identificação com ele. Agora, se nós analisarmos o histórico dele e o meu histórico, nós vamos ver. Nunca tivemos em palanque junto, nunca tivemos no mesmo partido. E existe esse vínculo meu com ele. Eu nunca saio falando mal dele, também não saio falando mal dos outros, não. Falo mal, sim, de quem destruiu Minas Gerais, que eu estou aqui pagando a dívida. PT, Pimentel, que até hoje me custam, como eu disse, 15 milhões de reais por dia. Mais de 600 mil reais por hora que eu pago aqui de dívida da gestão deles. Bom dia, candidato, bom dia às minhas colegas, bom dia a todos. Um dos grandes desafios do seu atual mandato, Zema, foi a articulação com a Assembleia. O senhor chegou a falar sobre sabotagem, que tudo que o senhor mandava para lá foi engavetado. Como fazer, num eventual segundo mandato, uma articulação diferente, já que o senhor tinha como base principal na casa o PSDB, e hoje isso não acontece, ao que parece. Como é que o senhor pretende montar uma articulação diferente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num eventual segundo mandato? Bom, Bárbara, eu acho que a campanha atual diz tudo. A última campanha minha, eu não tinha nenhuma coligação. Era eu, o Partido Novo e mais uma dúzia de candidatos do meu partido, estadual e federal. Eu estava há 4 anos atrás fazendo um voo solo. Hoje não. Nós temos coligações com diversos partidos, temos centenas de candidatos a deputado estadual e federal disputando essa eleição comigo, e no dia 2 de outubro, com toda certeza, nós teremos o desfecho, que vai mostrar que, em vez de ter lá na Assembleia 2 deputados do meu partido, nós deveremos ter algumas dezenas de deputados desses partidos com os quais nós fizemos coligação. E ressaltam ainda a infeliz coincidência que nós tivemos. Ficou provado esse ano que o atual presidente da Assembleia Legislativa é aliado do meu adversário político aqui em Minas Gerais e fez tudo o que podia para poder sabotar as nossas propostas. Ele sequer deu a oportunidade para os deputados avaliarem, ele sequer pautou. Então fica muito claro a maneira como ele agiu. E hoje fica transparente. Ele fez isso por quê? Porque ele queria que o nosso governo não desse certo. Mas mesmo assim, ele não conseguiu, porque muito pode ser feito dentro do Executivo, via decretos, nem tudo é necessário passar pela Assembleia Legislativa, e eu sou um gestor que vem do setor privado. Eu estou acostumado a implantar eficiência, a motivar as pessoas e a fazer as coisas dar certo, apesar das dificuldades. E o setor público no Brasil se viciou só em apoio, se viciou só em dinheiro. E eu estou mostrando que mesmo sem apoio e sem dinheiro, ainda dá para fazer muita coisa. E está aí o nível de aprovação do meu governo para qualquer um ver. Cibele. Governador, bom dia. Voltando aí um pouco à questão do apoio, né, do Bolsonaro, do presidente Lula, o senhor fez críticas ao PT, em que o Jair Bolsonaro seria diferente na sua avaliação?
Bom, Cibele, eu acho que tem uma diferença muito grande. Na gestão PT, nós vimos uma quantidade gigantesca de escândalos, de corrupção e, o pior de tudo, de tentar cobertar o que era podre. Governo Bolsonaro tem problemas? Tem. Pode ter corrupção? Tem, mas numa escala muito menor. E para mim não tem nada pior para um país, para um povo, do que a praga da corrupção. Então, PT significa corrupção, significa atraso, significa que nada vai dar certo. Porque a corrupção, quando começa, ela é igual uma pandemia, ela espalha e toma conta. Então, PT, para mim, significa isso. Problema no governo Bolsonaro? Temos sim. Em todos os governos do mundo nós vamos assistir falhas, inclusive aqui no meu. Agora, tolerar a corrupção, incentivar como o PT fez, isso eu acho que nunca houve na história do Brasil. Diante dessa Mas sua tem uma fala, coisa que eu queria perguntar para o senhor, que é o seguinte. Deixa eu perguntar uma coisa que é o seguinte. Minas Gerais para Bolsonaro? Mesmo com o fenômeno chamado Luzema, de pessoas que votam no Lula no cenário nacional e no senhor aqui em Minas Gerais? Dar apoio para um governo que incentiva a corrupção, que é coberta, Bárbara, eu nunca darei. Então votará e apoiará Bolsonaro em segundo turno. PT nunca darei apoio. Vamos ver aí o resultado do segundo turno. Quem sabe tudo vai resolver no primeiro, né? Não sabemos. A eleição é sempre imprevisível. Sempre que me questionam que eu estou bem, que a eleição está garantida, eu falo que não. Até o último minuto, gol pode surgir e o jogo pode virar. Mas, governador, eu queria só terminar de entender uma coisa. O senhor está falando em corrupção, em coisas suspeitas e tal. O senhor não acha que uma família de políticos que compra 51 imóveis em dinheiro vivo não é suspeito? O senhor que tem várias empresas, o senhor tem dinheiro para comprar muitos imóveis, o senhor compra imóveis em dinheiro vivo? Malu, não. Na empresa minha, que inclusive é auditada, né? Pelas grandes empresas aí de auditoria, já foi auditada pela Price, já foi auditada pela KPMG, etc. Nós fazemos tudo com muito rigor, com muito critério. Agora cabe apurar. No governo PT, ficou provado escândalos bilionários em tudo quanto é lugar. No governo Bolsonaro, estamos vendo coisas erradas? Estamos, mas me parece que numa escala menor. Então, nós estamos falando aqui de trocar um rombo bilionário de centenas de bilhões de reais por alguns milhões. Eu acho que qualquer... aceitável? Tem corrupção menor e maior? Corrupção boa e corrupção ruim? Não é corrupção boa e corrupção ruim, não, né? É a escala. Parece que a questão de tudo no governo PT tem envolvido corrupção. Foi Petrobras, foram diversas empresas estatais, diversos ministérios. Governo corrupção zero, eu acho que talvez nem no Japão a gente tenha. Mas o que é preciso é combater, é dar transparência. E se nós compararmos governo PT e o governo Bolsonaro, com certeza reduziu bastante. Nem no seu governo tem corrupção zero, candidato? Nem no meu governo tem corrupção zero. Todo mês eu assino demissões lá, muitas vezes de funcionários que tiveram algum problema e não há. Agora, no primeiro escalão, eu posso dizer que há um acompanhamento muito rígido e todos sabem, pisou na bola, está fora do governo, porque é uma exigência minha. Cibele. Governador, por falar em questão de demissão, né, no mês passado a gente viu que houve 22 demissões de funcionários ligados ao vice-governador, né, que tinha acabado de anunciar que se candidataria também, mas para uma outra chapa. Isso pode ser encarado como uma decisão política, tem relação com corrupção? O que motivou essa demissão? Bom, Cibele, o motivo aí é muito simples. Eu nunca vi um jogador do Cruzeiro entrar em campo e começar a julgar a favor do Atlético. Então, o que nós fizemos é o que é normal no mundo político. O vice-governador Paulo Brandt, por quem eu tenho grande respeito, simplesmente, sem nos avisar, se candidatou a vice-governador por um outro partido. E na política funciona desse jeito. Ele tinha um cargo, tinha toda uma assessoria que a lei atribui a mim
a condição de nomear. E eu achei por bem que ele não tivesse mais essa assessoria, porque com toda certeza estaria sendo utilizada aí no momento eleitoral para estar divulgando o nome dele, do partido dele, que em vez de estar conosco, passou para um outro time. Uma questão, eu acho que de transparência é o que sempre ocorreu no mundo político. Só para entender um pouco melhor, governadora. Desculpa, fala, Cibele. Pode continuar. O PSDB ele foi um aliado, né, do seu governo na primeira gestão. Como que ficaria essa relação aí após a eleição? Você acha que dá para voltar a ter um diálogo aí com o partido, buscar uma aliança nova? Cibele, durante a eleição muitas coisas mudam, né? Eu tenho aqui partidos que me apoiam em Minas Gerais e apoiam na eleição federal o Lula. Então, nós temos condições as mais inusitadas possíveis. E durante a eleição é uma situação diferente, são as pessoas tentando se reelegerem, tentando aí uma visibilidade, tentando algum projeto, e eu respeito. Agora, pós-eleição, a situação será outra completamente, é outra conversa. Falando um pouquinho ainda de Bolsonaro, candidato, o Alexandre Calil, que é o seu adversário, tem sido bastante enfático em relação à sua relação com o presidente, dizendo que o senhor é capacho do Bolsonaro. Obviamente que isso é uma retórica de campanha, mas ao longo da sua gestão, o senhor de fato defendeu a posição do presidente Jair Bolsonaro em alguns momentos críticos. Por exemplo, em 2019, o senhor deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que o senhor disse que o golpe de 64, o golpe militar, também foi uma revolução que trouxe pontos positivos, negativos. Nessa mesma entrevista, o senhor disse que a Constituição de 88 tornou o Brasil ingovernável. E mais recentemente, em 2020 e agora em 2021, o senhor se recusou a assinar a Carta de Governadores em defesa da democracia e chegou a dizer que o Congresso e o Supremo muitas vezes atrapalham a governabilidade e até mesmo a democracia do nosso país. Então, eu queria saber se o senhor mantém essa posição, se o senhor de fato acha que o Supremo atrapalha a democracia algumas vezes. Malu, eu fui eleito em 2018 governador de Minas Gerais. Acho que o próprio nome indica, eu fui eleito para governar Minas. Eu não fui eleito para ser historiador do Brasil, não fui eleito para ser avaliador do presidente, muito menos avaliador do Supremo. Eventualmente, eu menciono algumas questões pontuais, mas o meu foco aqui hoje é governar Minas. E vejo que temos feito um bom trabalho. Conseguimos criar aqui, com a pandemia, com a tragédia da mineração, mais de 500 mil de empregos. Já atraímos para Minas Gerais, somos o estado que mais atrai investimentos, 250 bilhões de reais. Então, meu foco é esse aqui. Essas outras questões, para mim, são pautas nacionais. Minas está inserido no cenário nacional, mas eu tenho tanto problema aqui para poder resolver, tanta coisa para fazer para os mineiros, que esse realmente não é o meu foco. Dato, Minas Gerais tem uma dívida de mais de 150 bilhões com o governo federal e o senhor fala reiteradamente sobre o regime de recuperação fiscal como a única saída. Eu te pergunto, é mesmo a única saída para equilibrar as contas do Estado? E se tivermos mesmo a adesão desse regime aqui em Minas Gerais, como ficam os próximos anos? Será possível fazer investimento? Os direitos dos servidores estão garantidos? Como que a gente inaugura o hospital sem poder colocar gente nova lá dentro? Bom, Bárbara, se o regime de recuperação fiscal fosse tão ruim, outros estados que passam por dificuldades financeiras não teriam aderido. E vale lembrar que qualquer estado que adere ao regime de recuperação fiscal pode anular essa adesão a qualquer momento. E nenhum dos estados que aderiram optaram por sair. Nós temos o caso do Rio Grande do Sul, que aderiu, durante a gestão do Eduardo Leite. Nós temos o caso do governador Caiado em Goiás, que aderiu também, e são ambos governadores que estão muito bem aprovados. E temos o caso também do Rio de Janeiro, que é um caso mais antigo.
O que o regime de recuperação fiscal vai fazer por Minas Gerais é dar previsibilidade financeira. Nós vamos ter condições de pagarmos em 30 anos, eu vou repetir aqui, 30 anos, os 50 bilhões de reais que já estão vencidos dessa dívida monstruosa que é de mais de 150 bilhões de reais. E quem tem mais folga no caixa, investe mais ou investe menos? Se você tem mais dinheiro, me parece que você pode investir mais. O que vai impossibilitar investimento é se você não tiver folga no caixa. Quem tem mais folga no caixa pode contratar mais ou contratar menos? Me parece que é contratar mais. Mas aí, pelo regime, você só pode contratar para repor. Você não pode contratar novos profissionais. Você está falando aí, Bárbara, do regime de recuperação fiscal inicial que foi feito lá 6 anos atrás, que já mudou muito. Nós temos de olhar a lei atual do regime de recuperação fiscal. Existem limites de gastos com pessoal, sim. Mas lá atrás havia limites dentro de cada secretaria, por exemplo, aqui. Hoje isso não existe mais. Se eu conseguir economizar em energia elétrica, eu posso estar usando isso com o pessoal. Então, concursos serão, sim, realizados. E vale lembrar, nós estamos aqui agora reiniciando as obras dos 6 hospitais regionais que foram paralisadas durante o governo PT Pimentel. Obras em regiões, todos eles no interior do estado, que vão melhorar em muito a saúde. O que nós estamos propondo para esses hospitais regionais? Inclusive, já temos 2 editais publicados que já foram, inclusive, vencidos aí por 2 entidades. São organizações sociais. Os melhores hospitais do Brasil hoje, em indicadores de eficiência, de tratamento, etc., são organizações sociais. Quando o Estado é dono de um hospital, você precisa comprar um equipamento que seja simples, você precisa fazer licitação, você precisa enfrentar uma burocracia gigantesca, o processo é lento, até esse equipamento chegar no hospital, talvez você já tenha perdido vidas. Agora, quando o Estado ajuda no custeio de uma organização social como uma Santa Casa, que não tem todo esse engessamento, fica muito mais fácil para a organização social, para quem está ali operando o hospital, tomar as decisões, fazer as contratações de pessoal que você está me comentando. Então, o Estado vai fazer repasses e não ser, vamos dizer, o dono desses hospitais. Esse é o modelo que nós acreditamos e é o modelo que mais deu certo no Brasil e no mundo. Não é o Estado gerenciar, é o Estado custear. Candidato. Bárbara? Bom, candidato, pergunta. O senhor falou que assinando esse regime, né, adotando o novo regime, o Estado vai ter mais previsibilidade. Existe uma expectativa de ter sobra de caixa no governo? Porque hoje ele opera em déficit, né? E no caso, qual seria o planejamento de investimento aí para os próximos anos? Cibele, a adesão ao regime de recuperação fiscal, nesse momento, está sendo costurada com técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, lá do Ministério da Economia. Eles é que têm essa atribuição. Então, uma equipe nossa aqui da Secretaria da Fazenda está constantemente assentada com uma equipe da Secretaria do Tesouro Nacional para nós mostrarmos a viabilidade financeira de Minas Gerais. E tão logo esse trabalho seja concluído, lembrando que a adesão via judicial nós já temos, nós vamos ter condição aqui de dizer, Minas Gerais vai poder continuar investindo X bilhões por ano na recuperação das estradas ou novas estradas. Minas Gerais vai poder continuar fazendo investimentos na segurança pública, lembrando que nós já somos o estado mais seguro do Brasil, mas queremos melhorar ainda mais. Então, tudo isso está sendo, nesse momento, planejado. Mas uma coisa eu posso te assegurar, o ano passado, depois de 12 anos, foi o primeiro ano que nós tivemos equilíbrio nas contas públicas, e esse ano
deverá ser semelhante. Não é nenhuma sobra significativa, mas pelo menos nós podemos falar, já estamos gastando aquilo que arrecadamos, o que é um avanço muito grande sobre o governo PT Pimentel, que chegou até déficits de 12 bilhões por ano, que atrasou o salário do funcionalismo, que não respeitou os prefeitos, né? Aqui nós temos de lembrar, eu sempre saliento, que nós tivemos prefeitos em Minas Gerais que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram, porque o que o governador Pimentel fez com os mesmos foi um crime. É como se uma empresa chegasse para os funcionários e falasse: a partir do mês que vem eu vou pagar só a metade do seu salário. O que aconteceu com os prefeitos em Minas foi exatamente isso, um desrespeito total. E hoje os prefeitos estão no meu governo recebendo tudo do presente e também do passado. Daí o ônus dessa minha gestão. Eu estou pagando o que é meu, estou pagando aquilo que o Pimentel não pagou. Candidato, quando o senhor fala de equilíbrio nas contas em Minas, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor, porque como que a gente consegue falar em equilíbrio das contas já com um déficit de 11 bilhões para o ano que vem e essa dívida também bilionária que a gente acabou de discutir com a União? Como que a gente consegue falar em equilíbrio? Bárbara, nós temos de atentar para algumas questões. Quando você faz um orçamento, está previsto nesse orçamento, nesses 11 bilhões que você menciona, os pagamentos dessa dívida bilionária para a União. É uma dívida que o Estado tem. Só que, lá atrás, o Estado conseguiu uma liminar e esse pagamento não está sendo feito. Então, o orçamento é uma coisa, o que acontece na vida real é outra. E nós temos de lembrar o nosso grande esforço aqui, no sentido de reduzirmos todas as despesas do Estado, e eu mesmo faço questão de dar o exemplo. Não moro no palácio, é pouco, mas é economia. Não tenho as 32 empregadas que o governador do PT Pimentel tinha, moro na minha casa, tenho a minha diarista, não tenho 7 aeronaves exclusivas à disposição, ou vendemos ou direcionamos essas aeronaves para a saúde e também para a segurança pública. Então, todo centavo hoje que pode ser economizado tem sido. Agora, questões de contabilidade das contas públicas acontecem, tipo essas distorções aí. Você faz uma projeção prevendo tudo que você deveria pagar, e quando tem uma liminar, você não paga e vem aí o equilíbrio. Então, o equilíbrio fiscal em Minas está condicionado ao sucesso na adesão do regime de recuperação fiscal. Está condicionado ao sucesso no regime de adesão fiscal, está. Vale lembrar aqui, Bárbara, que nós, durante o meu governo, não contraímos 1 centavo de empréstimo, até porque o Estado está proibido de contrair empréstimo e nenhum banco se arriscaria a emprestar dinheiro para Minas Gerais. Agora, tem uma questão que está pegando aí na campanha, candidato, que é a questão justamente dos incentivos fiscais. O ex-prefeito de Belo Horizonte esteve aqui ontem, falou muito sobre isso foi repetido no debate, que é o fato de que o Estado tem dado alguns incentivos fiscais que eles questionam. Um deles é o incentivo, são as renúncias fiscais de R$1 bilhão de PVA que estão previstas para esse ano, para locadoras de automóveis. Essas isenções cresceram 171% nos últimos 5 anos, pegou seu governo, enquanto a arrecadação no período aumentou bem menos, 54%. A gente sabe que um dos principais sócios da Localiza é o Salim Matar, empresário e também seu consultor para privatizações. Ao todo, os sócios da Localiza já deram 4 milhões para o Partido Novo em Minas. Então, eu queria saber se o senhor... Eu sei que o governo diz que isso é para criar emprego, manter empregos em Minas Gerais, mas eu queria saber se o senhor não acha que esse tipo de benefício pega mal para um político novo, que é um partido que costuma ser a favor da redução das isenções e que também rejeita o uso do fundo partidário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Malu, eu não sei se esse meu adversário disse na entrevista dele que essa lei é de 2003. Então, nós estamos falando que essa lei foi feita há 19 anos atrás. Mas as isenções aumentaram no seu governo.
Talvez porque mais locadoras tenham vindo para Minas Gerais, ou as que já estavam aqui cresceram, mas eu não mudei em nada a lei. Inclusive, a minha equipe já está pedindo para ele se retratar sobre esse tema, porque é uma fake news, ele falar que eu criei algum tipo de incentivo fiscal. No meu governo, Malu, eu não criei. Eu desafio aqui alguém pegar 19, o ano de 2019, 2020, 21 e 22 e falar: o governo Zema criou aqui um incentivo fiscal. Não criamos incentivo fiscal, nós mantivemos aquilo que já existia aqui no passado. E um desses incentivos é esse aí que ele menciona. Nós estamos Mas o fato do Ministério Público de Contas estar questionando essa... E vale lembrar também que doações eu recebo de vários ramos de atividade, inclusive de empresários de outros estados que acreditam num governo ético, num governo eficiente, num governo que valoriza a meritocracia e não a politicagem. E quando eles não têm o que criticar, ficam aí procurando cabelo em casca de ovo. Me parece que é bem essa aí a situação. Ok, Cibele? Candidato, o senhor pretende fazer alguma mudança em relação a esses benefícios fiscais no próximo ano? É algo a se pensar aí para aumentar a arrecadação? Cibele, o que nós fizemos foi reduzir impostos para a grande massa da população. Nós fomos esse ano, Cibele, o único estado que deixou o IPVA congelado para o povo. Em todos os estados do Brasil, sem exceção, o valor do IPVA subiu em 2022. Aqui em Minas, o mineiro pagou o mesmo valor do ano passado e ainda começou a pagar em março, geralmente era em janeiro. Reduzimos também o ano passado o ICMS, que ficou congelado do combustível. Eu fui um dos governadores que liderou esse movimento para deixar claro que o vilão da história não eram os governadores, não era o ICMS estadual, era sim o aumento no preço do petróleo e também do dólar que estava influenciando. Então, aquilo que puder ser feito para reduzir o preço dos produtos que o mineiro paga, eu estarei à frente sim, porque uma das bandeiras do meu governo é não aumentar impostos e, se possível, reduzir impostos. Mas esse congelamento do IPVA foi por iniciativa da Assembleia, né? E teve até uma queda de braço muito grande, judicializou essa questão entre o senhor e a Assembleia, mais uma queda de braço, né? Sim, e eu prontamente aprovei essa questão aí. Vale lembrar que nós já tínhamos enviado com um reajuste muito menor do que o índice inflacionário. Uma grande crítica do seu oponente, candidato, é dizer que o senhor governa para ricos e não para pobres. O seu oponente costuma dizer que o senhor governa da FIENG. Eu queria te perguntar como é que o senhor responde a isso. Bárbara, eu respondo com muita tranquilidade. Talvez ele não conheça a minha vida. Como eu te falei, eu fiquei mais de 30 anos abrindo lojas, muitas vezes atendendo pessoas humildes. Eu conheço esse estado, eu falo que só ganha de mim quem é caminhoneiro e quem é representante comercial, porque eu fiquei mais de 30 anos, rodei mais de 2 milhões de quilômetros de carro, dirigindo no estado de Minas. Vai visitar 470 cidades para você ver o trabalho que dá. Eu não visitei 470 cidades, não. Eu fui diversas vezes em 470 cidades abrir loja, olhar imóvel, reformar imóvel, treinar equipe, acompanhar atendimento. Eu não sei se o meu adversário já foi lá em Itinga. Eu abri loja em Itinga. Eu não sei se o meu adversário sabe aonde fica Campina Verde e Mato Verde. Campina Verde fica lá no Triângulo. Mato Verde já está próximo da divisa com a Bahia. São cidades que eu abri loja, que eu atendi cliente, que eu conheci clientes. E nós sabemos que quem mora no interior de Minas Gerais é humilde. E eu tenho orgulho de falar igual essas pessoas humildes. Inclusive, ele me critica por isso. Porque eu tenho esse mineirês do interior. Então, quem viveu no meio de povo humilde, de povo que trabalha, sou eu. Não sou eu que vou para cassino
no exterior julgar, não sou eu que fico aí tomando uísque importado, não sou eu que fui playboy na juventude, eu formei, eu ralei, eu fiz uma empresa crescer, em vez de fazer a empresa do pai quebrar, porque vivia aí a boa vida. Então, acho que essa parte aí da história dele, ele não contou, não. E qual que é o plano que o senhor tem para essa parcela mais pobre da população? Bom, nós já temos, Bárbara. Primeiro, 500 mil de empregos criados. Eu estive lá em Araçuaí, não sei se eles sabem aonde fica Araçuaí, né? Fica no Vale do Jequitinhonha, também já próximo da divisa com a Bahia. Estive lá na usina, na inauguração de uma usina fotovoltaica, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a dona Marilene, 51 anos de idade, a dona Marilene. E ela, Bárbara, pela primeira vez na vida, ela me disse que ela teve a carteira de trabalho assinada. Aquilo que é comum aqui na região centro-sul do estado, no Vale do Jequitinhonha, é exceção. Ela me disse que até aquela ocasião, isso foi em fevereiro desse ano, a única atividade que ela tinha tido na vida tinha sido trabalhos braçais eventuais, ir lá participar de alguma capina, alguma coisa, ou então fazer a coleta de material reciclável embaixo do sol quente. E naquela região lá, o que não falta é sol quente. E ela me falou, agora pela primeira vez na vida, governador, eu posso ir num supermercado e comprar a carne que eu quero. Não sou mais obrigada a comer sardinha ou salsicha que vinha na minha cesta básica. Então, para mim, não existe melhor programa social do que a criação de empregos. E nós já criamos mais de 500 mil. E se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a 2 anos, nós vamos poder falar com muito orgulho. Aqui em Minas Gerais só não trabalha quem não quer, porque nós estamos nesse caminho. Agora, não é por isso que não tem programa social, não. Aqui em Minas tem o Piso Mineiro de Assistência Social, que é pago todos os meses para as prefeituras. É um valor que ajuda as prefeituras a dar cesta básica, a pagar auxílio funeral, a pagar alguma coisa para famílias carentes. Por incrível que pareça, esse meu adversário, que está junto com o pessoal do PT, lá na gestão do PT Pimentel, cortou o pagamento desse auxílio. É só discurso social. Resultado, ação social, zero. Eu voltei a pagar, no início do meu governo, o Piso Mineiro de Assistência Social. Estou, nesse momento, pagando atrasado que o PT Pimentel não pagou e ainda dei 51% de reajuste. O mesmo aconteceu com o auxílio reciclagem, que também é pago para os catadores de material reciclável do estado todo. PT Pimentel parou de pagar, eu voltei a pagar, inclusive paguei também um atrasado. E, durante qualquer tipo de evento onde as pessoas são afetadas, o governo do estado tem participado. Durante a pandemia, demos um auxílio emergencial mineiro de R$600 para mais de 1 milhão de famílias. Durante as enchentes, que eu vou lá para poder ver os danos, converso com as famílias, lembro muito bem, com a dona Wanda, e ela me mostrou lá a casa dela, que perdeu tudo, e o rio subiu tipo de madrugada, repentinamente. Cada um da residência recebeu R$1.200. Ela me disse, não deu para comprar tudo, mas foi uma ajuda boa. Então, durante essas últimas enchentes, nós tivemos essa ajuda do Estado para aqueles que precisam. Agora, o que eu escuto sempre, porque eu sou gestor chão de fábrica, eu vou lá para ver, não fico aqui só em gabinete cercado de bajulador, o que as pessoas querem é emprego. E eu que sempre vivi a minha vida toda, sei o quanto as pessoas valorizam isso. Porque eu atendi durante boa parte da minha vida
pessoas que iam lá na loja que eu presidia comprar geladeira para pagar em 10 vezes, em 15 vezes. Então, eu conheço muito bem esse perfil do mineiro. O que eles querem é emprego. Aceitam cesta básica, sim, no momento de dificuldade, mas todo mundo quer oportunidade, quer dignidade, e isso nós estamos trazendo para o mineiro. Cibele. Candidato, no ano passado o governo enfrentou aí problemas com as polícias, né, que entraram em greve por conta da questão aí da falta de reajuste, e eu queria saber, se o senhor for reeleito, existe alguma possibilidade desses policiais receberem reajuste com um aumento real de salário, compensando aí as perdas passadas, e também se há planejamento para contratações? Cibele, o que nós tivemos esse ano, que é um ano eleitoral, né, se não me engano, foi no primeiro trimestre, foi aí uma mobilização de sindicatos, que muitas vezes têm esse interesse eleitoral, de alguns parlamentares que também dizem representar algumas categorias e que inflamaram a situação. Cibele, durante o governo Pimentel-PT, esse pessoal não recebia em dia, não. E eu não vi ninguém reclamar. Cibele, durante o governo Pimentel-PT, esse pessoal não recebia 13º, não. Quando recebia, era em 10 pagamentos. Eu também não vi ninguém reclamar. Cibele, durante o governo PT-Pimentel, esse pessoal não recebeu férias-prêmio, que eu estou pagando. Também não vi ninguém reclamar. Então, parece que fica claro, Cibele, quando o governo PT-Pimentel não honrava nada, todo mundo caladinho. Durante o meu governo, que eu estou honrando tudo que a lei determina, todo mundo reclamando. Então, parece que tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, me parece que é o quê? Política. Porque o funcionário público responsável, e eu vou no interior visitar escola, eu vou no interior visitar quartel, eu vejo satisfação. É uma minoria ruidosa que tem reclamado. Então, eu sei muito bem o que está acontecendo. É politicagem e não reclamação bem embasada. Governador, falando em política, ontem aconteceu um protesto aí contra o senhor e um candidato a deputado estadual pelo PDT... No meu governo, no segundo ano dele, receberam 14% de reajuste. Todos. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, 14%. Esse ano receberam mais 10%, que foi extensivo para todas as categorias. Vamos ver no Brasil quantos estados, nesses 3 anos e meio, aí que nós estamos falando que já tivemos, deram esse percentual de reajuste. O que o governo Pimentel-PT deu de reajuste para as forças de segurança? Pelo que me consta, 0. Eu já dei 24%. Mas o senhor havia prometido 40%, né, em 2019. Chegou a fazer um acordo com a categoria e por isso foi muito criticado, por não conseguir cumprir esse acordo que o senhor havia firmado em 2019. Bárbara, havia sido proposto, foi encaminhado para a Assembleia, veio a pandemia e mudou tudo. E a Assembleia, numa atitude naquele momento sábia, falou: pandemia é uma situação excepcional e nós vamos dar 14%. E foi revogado, e legalmente isso está resolvido. Governador, eu gostaria de falar sobre um protesto que ocorreu ontem aí em Minas Gerais. Um candidato a deputado estadual pelo PDT, Felipe Gomes, foi detido pela Polícia Militar e acusou a polícia de truculência. Disse que ficou sem contatar familiares ou advogados por cerca de 5 horas e foi imobilizado, algemado, colocado num camburão, porque ele estava fazendo um protesto em defesa da Serra do Curral. Eu queria saber se o senhor tomou conhecimento desse episódio e o que o senhor acha que pode ter acontecido. Malu, protesto, pelo que eu sei, numa democracia é sempre bem-vindo, sempre aceitável. Eu respeito as instituições democráticas, o desejo de qualquer um se manifestar. O que eu tive conhecimento a respeito desse fato é que foi um proprietário de uma loja que
chamou a polícia, que estava próxima, porque estava me acompanhando, porque ele havia invadido a loja dessa pessoa. Então, me parece que o que esse invasor, ou como é que é? Manifestante. Fez foi entrar num local de propriedade privada e causar danos lá, pelo que me consta. Então, essa é a posição que eu tenho. E eu tenho também aqui pessoas que me cercam e que exigem aí um protocolo de segurança. Quando alguém se aproxima de mim correndo, eles com toda certeza não vão deixar essa pessoa se aproximar de mim e acabam cercando. Mas sou totalmente favorável a que se esclareça todos os fatos. E eu quero, Malu, salientar aqui um fato importantíssimo. A Polícia Militar de Minas Gerais, que é um dos orgulhos nossos, é a menos letal do Brasil. Deixa eu repetir aqui. É a menos letal. Além de nós termos aqui a melhor polícia, a menor taxa de crimes violentos do Brasil, nós temos também a polícia menos letal. Então, tudo indica que nós fazemos aqui um trabalho muito, muito melhor do que a média nacional. Até pegando de gancho essa questão da polícia menos letal, o senhor dividiu o plano de governo por eixos, né? No eixo segurança, não aparece muito claramente a instalação das câmeras, mas o senhor defende essa tecnologia. Há dinheiro em Minas Gerais para colocar câmera nos fardamentos de todos os policiais militares da linha de frente? E mais, há alguma maneira de coibir essa ação que, obviamente, ainda é investigada, de vários casos, um hoje, inclusive, na Nossa Senhora do Carmo, em que muitas vezes, ao que parece, a polícia se excede na sua abordagem, candidato? Bárbara, como eu disse no início da entrevista, eu estou sempre assinando demissões de funcionários públicos, dentre eles da Polícia Militar, até porque tem uma lei que exige que o governador assine toda demissão de militar. Então, a corregedoria funciona. Todo ano, nós estamos falando aí de cerca de 100, 120 militares que são demitidos porque fizeram algum ato grave, que pode ser de diversas naturezas. E Minas Gerais, Bárbara, só aqui para deixar claro, quando eu assumi, era o 20º lugar do Brasil em questão de transparência. Hoje é o primeiro. Uma das coisas que eu sei como gestor é que você só consegue uma gestão boa quando há transparência. Então, eu exijo apuração de tudo. E se alguém fez algum erro grave, que responda por ele. Se é o caso de demissão, que assim seja. Eu não é que eu sou linha dura, não. Eu gosto das coisas certas. Com relação à Câmara de Segurança, nós conseguimos já instalarmos para efeito aí de teste, para efeito de ajuste de sistema, 1.000 câmeras em policiais militares. É um avanço muito grande, porque hoje praticamente toda a polícia de país desenvolvido já tem esse tipo de equipamento que dá uma segurança muito grande para o policial. Muitas vezes um policial é indevidamente acusado de agredir alguém, só que ninguém viu que antes ele foi agredido, e ele correu um risco ali. Muitas vezes quem filmou que está ali corta a primeira parte do vídeo, não mostra o agressor contra o policial, mostra só o policial contra o agressor. Então vai representar um avanço muito grande, e nós estamos tendo a ajuda do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça nesse projeto que é tão importante para a segurança de Minas. Não só recursos do Tesouro, mas também dessas instituições. Cibele. Candidato, mudando um pouco de assunto, falando um pouco em relação à educação, o Estado ele não atingiu as metas que ele tinha para alcançar no IDEB. Eu queria saber, assim, caso o senhor seja reeleito, né, qual seria o planejamento aí para melhorar essas notas? O que o senhor está pensando para a educação? Cibele, durante o governo PT Pimentel, a educação do Estado entrou numa situação caótica. E isso teve reflexos
no IDEB. Então, Minas sofreu muito, mas no IDEB de 2019, que foi o último que nós fomos avaliados aqui em Minas, isso já no meu governo, nós batemos recorde tanto em português quanto em matemática, Cibele. E nesse momento pós-pandemia, nós estamos tomando aqui todo o cuidado para aqueles alunos que não tiveram um ensino à distância adequado, tenham um acompanhamento pessoal, particular, geralmente fora do horário da aula normal, para poder estar recuperando. E hoje, Cibele, a situação do ensino em Minas Gerais é totalmente diferente daquela em que eu cheguei. Nós já reformamos, na minha gestão, 1.300 escolas, e eu quero salientar aqui, nós tínhamos escolas aqui em Minas que as salas de aula eram escoradas com peças de eucalipto para o telhado não desmoronar. Lá em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, eu visitei uma escola em que os alunos, em vez de usar o banheiro da escola, usavam o jardim para fazer as necessidades, tamanha era a precariedade das instalações dos banheiros. E o pior de tudo não é isso, não. O pior de tudo é que na gestão do PT Pimentel, a merenda escolar de Minas Gerais recebia 3 milhões de reais por ano. Nesse ano, só de merenda, nós estamos pagando, Cibele, 340 milhões. É 110 vezes mais do que o PT Pimentel pagava. O que acontecia na época do PT Pimentel? Era uma sopa de água e arroz que tinha para os alunos. Algumas diretoras conseguiam nos mercadinhos próximos às escolas alguma ajuda, algum material que estava vencendo, algum mantimento, e conseguiam reforçar um pouco. Então, hoje, nós podemos dizer, as escolas de Minas estão numa situação muito diferente, na estrutura física, na merenda, e tem mais, no mobiliário, e investimos mais de 800 milhões na troca de mobiliário, que nesse momento está acontecendo, porque o mobiliário das escolas está mais para ir para museu do que para qualquer outro lugar, de tão antigos que estavam. E também troca de computadores, tanto aqueles utilizados pelos professores, como também pelos alunos em sala de informática. Nunca se investiu tanto em educação como nós temos investido na minha gestão. E o resultado, com toda certeza, vai aparecer no próximo IDEB. Quem destruiu a educação de Minas, que sempre foi uma das melhores do Brasil, foi PT Pimentel. E eu faço questão, Cibele, de que, da mesma maneira que nós fizemos com a segurança, Minas é o estado mais seguro do Brasil, nós também venhamos a fazer com a educação. Temos total condição de avançarmos e vamos avançar. Os primeiros passos com todas essas ações já foram dados. Quando o senhor fala de educação, as propostas, na maioria, como o senhor acaba de citar, são voltadas para infraestrutura. As escolas sendo reformadas, mobiliário. Eu queria te perguntar o que tem voltado para a categoria. Isso é um motivo, inclusive, de muita participação de ouvinte, professor aqui da CBN, que cobra o pagamento do piso nacional. O senhor costuma explicar que o piso nacional aqui em Minas Gerais é pago dentro da proporcionalidade das horas trabalhadas, né? 24 horas semanais. E também gostaria de saber, governador, se são horas suficientes para suprir a demanda ou se seria uma estratégia do governo de Minas de diminuir a carga horária justamente para não pagar o piso nacional das 40 horas. Bárbara, eu reconheço que no Brasil todo, não é só em Minas Gerais, os profissionais da educação deviam ser mais reconhecidos. E aquilo que está ao meu alcance aqui em Minas Gerais, nós temos feito. Qualquer professora que esteja aqui nos assistindo sabe, durante o governo PT Pimentel, que se dizia o protetor da educação, elas recebiam em dia ou atrasado? Pense nisso, em dia ou atrasado. Semana passada, estava na rua, em Uberlândia. Uma senhora de 80 e poucos anos me abordou e me agradeceu, porque ela falou que depois de ficar esperando 19 anos para receber as férias prêmio, que ela deveria ter recebido na rescisão dela,
ela conseguiu receber agora a questão aí de 3, 4 meses atrás. Não foi o PT Pimentel que pagou férias prêmio, não. É o meu governo que está pagando. Então, Bárbara, para você chegar no 10º andar, você precisa fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí vai chegar o dia do 10º andar. Aqui em Minas, nós temos corrigido todos esses problemas e com certeza vai chegar o dia que nós vamos ter condição de falar não só para as professoras, como também para as outras categorias, estamos fazendo aqui um extra, porque agora o Estado tem condição. Adianta dar reajuste e depois não pagar, como o PT Pimentel fez? Então, a demanda pede uma carga horária elevada, mas o Estado não tem dinheiro para pagar o piso nacional das 40 horas. É isso, candidato? Bárbara, eu, como governador, tenho de obedecer decisão judicial. Hoje existe uma decisão judicial que diz o seguinte: professora que trabalha 24 horas por semana recebe proporcionalmente o piso nacional e está sendo pago. Candidato, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar de uma questão que eu vejo que é muito discutida aí na campanha e que sempre sensibiliza os mineiros, que é a questão da Serra do Curral. Já vi o senhor dar várias entrevistas sobre essa questão da exploração por uma mineradora aí no estado, e já vi também o senhor dizer que o senhor não pode fazer nada a esse respeito, que decisão da justiça se cumpre e isso vai ser feito. Mas quem pautou a inclusão desse assunto numa reunião do Conselho Ambiental do Estado foi o governo. E os membros do governo, todos os representantes do Executivo nessa reunião, que foi uma reunião extraordinária, votaram a favor da exploração da Serra do Curral. Então, eu queria saber se o senhor, governador Romeu Zema, candidato à reeleição, é a favor da exploração ali na região e se não dava para ter esperado esse assunto ser discutido livre aí das turbulências políticas do período pré-eleitoral. Malu, aí está uma das diferenças minha com relação à grande maioria da classe política. Quando eu cheguei no Estado, Malu, eu pedi para todos os secretários limpem todos os processos que estão engavetados. Não deixe nada engavetado. Aqui não tem quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais amigo do rei, quem é menos amigo do rei. E assim tem sido feito desde que eu cheguei. Será que seria correto eu discriminar alguém porque eles têm uma mineração aqui próxima, num lugar que é mais conhecido? Eu acho que aparentemente o assunto não está bem decidido, né? Não está assimilado, né? Eu trato todos igualmente. Todos os processos têm sido avaliados. Nenhum fica engavetado porque é de algum desafeto meu. E nenhum passa na frente porque é de algum amigo meu. E eu acredito nesse tipo de gestão, numa gestão republicana que trata todos igualmente e que até desconsidera questões eleitorais. Eu não estou aqui para ser eleito, eu estou aqui, Malu, para fazer o certo. E o problema da política no Brasil é que muita gente só pensa em eleição, mas povo não come voto, nem janta eleição. Então, mas você considera que esse assunto está pacificado na sociedade mineira? Os mineiros estão... Você acha que a discussão se esgotou? Está resolvido? Malu, e vale lembrar, o projeto foi aprovado dentro de toda a análise ambiental. A Serra do Curral será preservada, essa mineração está próxima, não vai tirar 1 centímetro da Serra do Curral. Então há muita desinformação também. No ano eleitoral, Malu, é muita gente querendo holofote, querendo aparecer e que acaba pegando carona numa situação dessa. E eu, inclusive, você sabe disso, já enviamos um projeto para a proteção da Serra do Curral, que é um patrimônio aqui histórico do Estado, compõe a paisagem de Belo Horizonte, e esse tombamento da Serra do Curral está em curso nesse momento. Eu sempre menciono, Malu, é plenamente viável conciliar
preservação ambiental com desenvolvimento econômico. Não pode é ter amigo do rei querendo fazer coisas que não pode, ou empresas fazendo coisas erradas e não sendo punidas. Malu, eu quero lembrar aqui, eu apliquei a maior punição da história do Brasil a uma empresa por questões ambientais, 37,5 bilhões de reais. E não aceitei, como foi anunciado, inclusive, essa semana aí pela mídia, os 130 pela tragédia de Mariana. Quero de forma diferente do que foi proposto pelas empresas. Então, quem minera aqui em Minas Gerais hoje sabe, se poluir, se tiver algum problema, vai pagar muito caro. E no passado isso não acontecia, não. E eu saliento ainda, fui, Malu, o primeiro governador do Brasil a assinar o compromisso Race to Zero. Eu que venho do setor privado, que sempre tive de vender produtos, sei muito bem que se Minas não justificar que a produção de café, que é café verde, não é café produzido em cima de destruição ambiental, que o nosso aço é um aço sustentável e não um aço que é produzido via degradação do meio ambiente, nós não vamos ter mercado. Nós vamos ficar alheios ao novo mundo, que é um mundo que exige responsabilidade ambiental. Então, eu tenho plena ciência disso. Muitas ações já estão sendo feitas aqui em Minas para que até 2050 as emissões de carbono sejam anuladas no estado. Eu tenho plena ciência das questões ambientais e sei que a única saída que nós temos é um desenvolvimento sustentável. Agora, ficar fazendo barulho aí a troco de nada, é muita gente que fica querendo holofote. Candidato, só essa denúncia de que o senhor teve uma prima, nomeou uma prima do diretor da Tamisa para ser presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, isso também é barulho da oposição? O senhor não acha que isso é realmente preocupante? Malu, de forma alguma. Essa pessoa aí eu já fui questionado, ela tem um histórico na área, é um parentesco longe, ela não tem nenhum interesse. E eu saliento aqui, Malu, eu tenho primo que é presidente de banco de investimento internacional e não tem um parente no governo. O que não falta na minha família é gente competente, e mesmo assim eu não trouxe. Aqui no meu governo, todos são promovidos por mérito. Um detalhe importante, Malu, que eu queria citar aqui, nunca houve um governo em Minas Gerais que teve tanta participação feminina como no meu, no primeiro e segundo escalão. E você sabe por que a participação feminina aumentou tanto? Porque elas são selecionadas, não são mais indicadas via politicagem. E nós sabemos que tem muito mais mulher competente do que homem competente. Por isso que elas afloraram no meu governo. Pela primeira vez, nós tivemos aqui, Malu, uma secretária de Agricultura mulher. Pela primeira vez, Malu, nós tivemos aqui uma secretária de Meio Ambiente mulher, o que nunca tinha acontecido. Então, para mim, não tem essa questão de parentesco, não. Tem questão de competência. O currículo dessa pessoa está à disposição. Qualquer um que quiser pode depois confirmar. Candidato, eu volto com a Serra do Curral, porque é um assunto muito sensível aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Durante a discussão sobre o tombamento, sobre a mineração na região, membros do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural denunciaram que o Estado havia criado impedimentos para decretar o tombamento provisório da Serra do Curral. Estava complicando esse tombamento provisório. Agora há pouco, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, usou as redes sociais para avisar que vai entrar com uma ação no STF em defesa da Serra do Curral, porque não concorda em deixar para o ano que vem o tombamento. Então, para que fique claro para o eleitor, o senhor é a favor ou contra do tombamento da Serra do Curral e tem como tombar, preservar a serra e minerar ao mesmo tempo? Bárbara, sou totalmente favorável ao tombamento da Serra do Curral. O que o meu governo quer, Bárbara, é um tombamento responsável. Quem conhece a Serra do Curral sabe que lá já há muitas áreas degradadas, mineradas, coisas de décadas e décadas passadas, inclusive lagos que se criaram artificiais. E o que nós queremos, Bárbara, é que essas áreas que foram degradadas possam serem recuperadas. Agora tem um tipo de tombamento radical que diz o seguinte:
a Serra do Curral, a partir de amanhã, inclusive nas áreas degradadas, não pode receber nenhuma modificação. Não pode nem plantar árvore lá. Então, o que nós queremos é um tombamento que possibilite essa condução racional, inclusive da área que já foi degradada. Caso contrário, essa área vai ficar lá da forma que sempre esteve. Mas a preocupação do Estado não havia de ser numa mineração responsável, em vez de um tombamento responsável? A história não mostrou para Minas Gerais que a mineração é que precisa acender o alerta nos governos? Bárbara, essa mineradora que está lá atendeu todos os requisitos da lei nova, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que já é muito mais rigorosa do que a antiga. Lembrando que essa lei foi criada após a tragédia de Brumadinho. Foi questionado judicialmente e a justiça deu ganho para a mineradora. Ô, Bárbara, se você compra um terreno e quer construir uma casa e prova que você é proprietário e tem direito, e alguém do poder público quer impedir você de construir essa casa, me parece que não está sendo razoável. Então, eu, como governador, sigo a lei. A lei está acima de mim. Eu não estou aqui para beneficiar e prejudicar ninguém. Sibeli. Governador, eu queria perguntar a respeito das privatizações. Era um tema que o senhor defendeu, né, na campanha passada, mas acabou não saindo. Na hipótese de ser reeleito, o senhor pensa ainda em tentar fazer privatização de CEMIG, Copasa, Codemig? Sibeli, nós já iniciamos esse processo pelas subsidiárias da CEMIG. Aqueles que acompanham a vida da CEMIG mais de perto sabem que há 4 anos atrás a CEMIG valia 10 bilhões de reais e hoje já vale 30. 3 vezes mais. Por quê? Porque nos últimos 4 anos, a CEMIG fez aquilo que é bom para a empresa, aquilo que é bom para o mineiro, e não aquilo que é bom para a politicagem. A CEMIG, no passado, Sibeli, foi investir aonde? Na Light, no Rio de Janeiro, que nós vendemos aí há 2 anos atrás um prejuízo de 2 bilhões, a alienação desse ativo da CEMIG. A CEMIG foi investir lá na Renova, no sul da Bahia, um parque eólico gigantesco. A empresa faliu. Prejuízo para a CEMIG, que já vendeu lá a sua parte na massa falida, 2 bilhões de reais também. E a CEMIG ainda tem os 2 grandes abacaxis para descascar, que também investimento mal feito no passado. Belo Monte e Santo Antônio, em Roraima e Pará. Cada um desses investimentos, Sibeli, deve dar um prejuízo de 3 a 4 bilhões de reais. Resumo da história, prejuízo total de 13 bilhões. Aí eu te pergunto, uma empresa que teve a capacidade de fazer isso, por influência da politicagem, que deixou o mineiro sem energia elétrica, porque até hoje, apesar dos investimentos que a CEMIG tem feito aqui na minha gestão, Sibeli, por onde eu vou no estado de Minas, eu escuto reclamações de que falta energia elétrica e muitas vezes aonde tem energia elétrica ela não é de qualidade, tem grandes oscilações. Será que essa empresa atende bem o mineiro? Pelo que eu ando, Sibeli, no interior do estado, escutando o setor produtivo, não atende. E não atende porque teve influência política. Queriam transformar a CEMIG numa ferramenta política, não sei o que era. Os acionistas foram prejudicados e o pior, o povo mineiro foi mais prejudicado ainda. Nesse momento, a CEMIG está fazendo o maior investimento da história, dos 70 anos de existência da empresa. 28 bilhões de reais, construindo mais de 200 subestações em todo o interior do estado, para nós sanarmos definitivamente esse problema, que nunca deveria ter acontecido. Aqui em Minas Gerais, faltou energia elétrica. Eu já fui em propriedade rural, já fui em indústria, já fui em atacadista,
que o primeiro lugar que o dono me levava era na sala dos geradores a diesel, para falar, olha aqui o absurdo. Em vez de comprar energia da CEMIG, eu tenho de gerar aqui 3, 4 vezes mais caro. Pedi lá 5 anos atrás, até hoje não me conectaram. Então eu pergunto, será que essas empresas estão olhando o interesse público ou o interesse da classe política? Porque empresa que é privatizada e não atende o público, ela quebra. Agora, empresa do Estado que não atende o público, escraviza a população. Eu sou totalmente contrário a escravizar o mineiro como eles ficaram, porque eu fui vítima da CEMIG no passado. Eu posso dizer, de carteirinha, como essa empresa foi mal utilizada. É uma grande empresa que merece respeito, mas na mão de político, que só pensa em eleição, ela causou esses danos. Então, eu não quero que isso se repita em Minas Gerais. Então, a minha pauta é privatizar. Um dos braços do seu programa de privatização tem a ver com rodovias, né? Concessões de rodovias. O ex-prefeito Alexandre Calil tem criticado muito o senhor, inclusive vi ele dizendo num debate que o segundo pior governo em concessões foi o do Pimentel, mas o senhor é o pior de todos porque o senhor fez investimentos, metade dos investimentos que o Pimentel fez. Ouço também muitas críticas ao senhor, não só do Calil, mas de outras pessoas aí de Minas Gerais, dizendo que as concessões estão andando lentamente, a despeito do senhor ter até um consultor para privatizações, né, que é o Salim Matar. Então, eu queria saber quais são os problemas, as dificuldades que o senhor está enfrentando aí para fazer as concessões nas rodovias e como o senhor pretende resolvê-los. Malu, privatizar no Brasil sempre foi um tabu. Quem é um pouco mais velho como eu, lembra lá do governo Fernando Henrique Cardoso, como teve lá manifestações, como houve lá quase que uma revolução contra as privatizações. São muitos interesses envolvidos de funcionários dessas empresas que muitas vezes se julgam prejudicados, mas eu já falei que vamos manter os direitos, e principalmente da classe política, que deixa de ter aí, Malu, um lugar para dar um cabide de empregos, né? Nada melhor do que ter grandes empresas, como nós assistimos aí no governo PT, com relação à Petrobras, para poder fazer grandes desvios e ser esse cabide gigantesco de empregos. E mesmo tendo todo esse esforço aqui para fazer as concessões, eu posso te dizer que nós já fizemos avanços aqui em Minas Gerais. Nós já conseguimos conceder aqui o aeroporto da Pampulha, o terminal rodoviário de Belo Horizonte, que já começa a receber melhorias, já concedemos o ginásio do Mineirinho, que está ali junto do complexo do Mineirão, e já concedemos também o primeiro lote de rodovias aqui no estado. E eu gostaria que fosse muito mais rápido mesmo, mas há muitas decisões judiciais liminares que acabam impedindo, devido pessoas que são contra esse processo, e até você caçar essas liminares aí, você acaba levando um tempo. Mas eu estou otimista que no segundo governo, Malu, nós vamos conseguir aqui avanços expressivos, porque esse é o caminho. O Estado não tem recursos para fazer esses investimentos. Não tinha até o ano passado nem para pagar a folha de pagamento. Até falando um pouco mais sobre as estradas, candidato, a curto prazo, como você acaba de dizer, tem a iniciativa da concessão. Essa é a grande saída, como diz o seu plano de governo. Mas no médio curto prazo, ou no curto médio prazo, há alguma saída para melhorar a condição das estradas aqui em Minas Gerais? Porque a gente sabe que o processo de concessão demora anos. Então, há alguma saída para melhorar, ou pelo menos um paliativo para as estradas aqui em Minas Gerais? Tem sim, Bárbara. Nesse momento, nós temos à frente do Estado, em todas as regiões, mais de 60 obras sendo realizadas. São
rodovias que estão recebendo asfalto novo, não é mais operação tapa-buracos, como aconteceu durante mais de 10 anos no Estado. Estamos investindo 1.150 bilhões de reais na recuperação de 2.500 quilômetros de rodovias estaduais, que, como eu disse, nos últimos 10 anos só receberam tapa-buracos. E esse ano, Bárbara, pela primeira vez em mais de uma década, o que nós vamos assistir aqui em Minas Gerais? Nós vamos chegar em dezembro de 2022 com a situação das estradas que estão enquadradas na situação ruim, num percentual muito menor do que estavam em janeiro. Devemos reduzir as estradas ruins de Minas Gerais, tipo de 30% para 18%. Então, isso representa uma inflexão. As estradas de Minas, que nos últimos 10 anos só pioraram, porque não receberam asfalto novo, nesse ano de 2022, pela primeira vez, vão ter essa melhoria. E o Provias 1, que é esse investimento que eu mencionei, é apenas o primeiro Provias. O ano que vem nós vamos continuar. Vamos ter mais recursos para continuarmos recuperando as estradas. Agora, um estado que tem a maior malha viária do Brasil, que é do tamanho da França, você não consegue recuperar aquilo que ficou abandonado durante mais de uma década num ano somente. E eu lembro aqui, Bárbara, que não começamos isso antes, porque a nossa prioridade era colocar a folha de pagamento em dia. Se você está afetando a vida de 600 mil funcionários públicos, como é que você pode fazer investimentos? Então, a prioridade foi essa. O ano passado, equilíbrio nas contas públicas, colocamos em dia o pagamento da folha do 13º e nesse ano de 2022 nós tivemos condição de iniciarmos essa recuperação. E esse recapeamento tem sido feito principalmente com o dinheiro da Vale e o governo também contava com a repactuação do Acordo de Mariana, que não saiu como o governo esperava, né? Ou seja, não é um dinheiro que dá para contar. Esse Provias, Bárbara, ele tem cerca de 60% do recurso proveniente da tragédia de Brumadinho e 40% recurso do Tesouro. E nós não contamos nada de Mariana. Mariana sempre foi uma hipótese, nós nunca fizemos compromisso. Eu não acredito, Bárbara, em pessoas que ficam contando com a sorte. Eu sou pé no chão. Aliás, os atingidos de Mariana vão ter que esperar, pelo menos ao que parece, mais alguns bons anos para que essa situação seja resolvida, porque governo e empresas não chegaram a um acordo. Existe um acordo firmado no governo PT Pimentel, né, que foi a criação da Fundação Renova, que nós vimos tem uma série de problemas. Nós tentamos agora, recentemente, refazermos esse acordo, mas ainda não fomos bem-sucedidos. Mas eu continuo otimista que seremos, porque nós ficamos, Bárbara, preso numa questão muito pequena. O valor total ficou praticamente definido e ficou apenas numa questão de alguns pagamentos serem nos primeiros 10 anos e não nos últimos 10 anos. Então, eu continuo otimista que vai prevalecer aí um bom senso e o Acordo de Mariana será ainda algo possível. Candidato, todos esses planos que o senhor está colocando aqui, eles vão depender, o senhor mesmo já admitiu, de uma base sólida na Assembleia Legislativa. Eu vi algumas entrevistas suas, até achei curioso, que o senhor disse que quando o senhor assumiu o primeiro governo, o senhor, o termo que o senhor usou é que o senhor desprezou a importância da articulação política, né, e que agora vai ser diferente, porque o senhor não é mais calouro. O senhor falou que o senhor está no último ano da faculdade, eu ouvi isso numa entrevista. Agora, quem vai fazer essa articulação para o senhor na Assembleia é o deputado Marcelo Aro, que já está fazendo isso para o senhor, com o pai dele, o Zé Guilherme Aro, e
e são políticos, que é de uma família de políticos, né? A mãe dele também é vereadora. O deputado Marcelo Aro, porém, votou a favor do fundo eleitoral, que são pautas que o Novo rejeita, e tá tendo bastante resistência entre os deputados do seu partido, né? Recentemente eu vi que teve um que o Denis Xavier disse que o partido colocou como condição para repassar as verbas que se colocasse o nome do Marcelo Aro no material, disse que não ia fazer porque o Marcelo Aro representa o oposto de tudo aquilo que nós defendemos. Recentemente, numa caminhada em Governador Valadares, o senhor também ouviu de um apoiador que o senhor vai tombar sua campanha andando ao lado de um bandido. Então, eu queria saber se o senhor concorda com isso, como é que o senhor reage a essas críticas de que o senhor se rendeu à velha política e se aliar com políticos que têm problemas em sua imagem é o único jeito de construir uma coalizão vitoriosa no Legislativo. Malu, o Novo, ele é novo no nome e também é um partido recente. Eu sempre menciono que nós temos aprendido a fazer política nesses últimos 4 anos, de 2019 para cá. Até então, o Novo tinha 4 vereadores no Brasil. Só de 2019 para cá, que eu passei a ser governador, o primeiro a ocupar um cargo no Executivo, e passamos a ter parlamentares nas assembleias estaduais e também na Câmara dos Deputados. E o Novo foi muito bem constituído, ideias meritórias, mas, Malu, eu reconheço aí um equívoco. Eles queriam um partido político que não fizesse política. E eu e o atual presidente Eduardo Ribeiro estamos muito alinhados de que partido político, como o próprio nome indica, é para fazer política, não é para jogar vôlei nem futebol, não. Nós não somos uma agremiação esportiva, não. E isso, inclusive, causou uma distensão muito grande dentro do partido, mas eu vejo que o partido amadureceu, que o partido está vivendo uma nova fase. Estou otimista com relação a essa eleição. Vamos eleger mais parlamentares, muito mais do que na última campanha. E eu sempre tenho dito, fazer política é se aliar a outros. Agora, nem a minha irmã, nem o meu pai e a minha mãe pensam exatamente igual a mim. Todos nós temos divergências de opinião. E com toda certeza, o Marcelo Aro, que você menciona, e quem eu estou apoiando para o Senado, quero deixar aqui muito claro, deve ter votado no passado diferentemente do que nós votaríamos. Mas fazer política também, Malu, é você mostrar que existe um caminho diferente. E é o que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Eu não estou aqui para ser mais uma ovelha, não. Eu estou aqui para mostrar para o rebanho que existem outros caminhos que, inclusive, podem ser muito melhores. Então, não é fácil, você está mudando a ordem das coisas quando ela está tão enraizada como alguns hábitos políticos no Brasil. Mas eu confio, então, plenamente no Marcelo Aro. Estou aqui, vale lembrar, como um voluntário, exatamente por esse motivo, porque eu poderia estar na minha zona de conforto, mas eu sou um indignado, eu sou, em alguns pontos, um idealista que acredita que as coisas, a política pode ser diferente, ela pode ser uma atividade nobre e não uma atividade criminosa, como eu passei a maior parte da minha vida julgando. Durante mais de 50 anos, eu que nunca fui candidato a nada, nunca me aproximei de político nenhum, julgava atividade política criminosa. Na crise de 2015 e 2016, Malu, onde eu tive de demitir, infelizmente, mais de 2.500 funcionários da empresa que eu presidia, eu vi que não adianta você estudar muito, você ter uma carreira boa, você ter uma empresa próspera num país que está afundando por causa da corrupção causada por políticos. O Brasil, Malu, foi o único país do mundo, em 2015 e 2016, que andou 8% para trás, que provocou mais de 10 milhões de desempregados. O mundo estava crescendo, o mundo era próspero.
e a nossa classe política aqui, em especial o PT, conseguiu causar esse desastre. Então eu vi que é preciso participar, e é o que eu estou fazendo. Minas Gerais é o estado que teve mais feminicídios em todo o país no ano passado, é o que mostra o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nesse ano também já são incontáveis casos. No seu plano de governo, a única menção à segurança da mulher é a última linha do plano, dentro do eixo Assistência e Desenvolvimento Social. No plano, abre aspas, dar continuidade ao programa de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, fecha aspas. É apenas essa frase. O que essa proposta quer dizer na prática e é suficiente para coibir esse tipo de caso? Bárbara, primeiro nós temos de considerar que em números absolutos, como você disse, nós temos o maior número absoluto. Se não me engano, 153 casos. Lamento muito esses feminicídios que ocorreram em 2021. Mas nós temos de olhar taxa. Quando se olha taxa num estado que é o segundo mais populoso do Brasil, aí nós não somos o primeiro, não. Nós estamos lá atrás. Então, vamos colocar os ajustes aqui, porque se fosse tudo número absoluto, talvez São Paulo seria o estado mais violento do Brasil e não é. Então, proporcionalmente, nós temos muitos estados no Brasil onde a taxa de feminicídio é maior. E nós temos feito, Bárbara, várias ações aqui em Minas para amenizarmos essa situação, que eu faço questão que tenhamos avanço. Uma delas, mais mulheres no atendimento às mulheres nas delegacias. Porque muitas vezes a mulher fica constrangida de ter de fazer um relato para homem. Até para outra mulher ela já fica. E eu dou toda a razão a ela. Outro ponto, nós temos um aplicativo hoje que está monitorando centenas ou milhares de homens agressores que estão com a tornozeleira. E caso eles fiquem a menos de 100 ou 200 metros da mulher que já foi agredida, a polícia militar é avisada imediatamente e ela idem. Agora, o que eu peço aqui, Bárbara, é que as mulheres não tolerem nenhuma agressão psicológica, nenhum tapa. Porque desses feminicídios que nós tivemos no ano passado, desses 153, uma estatística nos deixa estarrecidos aqui. 88% dessas mulheres que foram vítimas de feminicídio ano passado nunca haviam denunciado nenhuma violência anteriormente. Isso demonstra que hoje muitas mulheres têm aceitado isso. Não podem aceitar qualquer situação de agressão psicológica, de agressão física precisa ser relatado, um tapa precisa ser relatado, porque aí é que começa o problema. E nós temos também dado toda a condição, Bárbara, para que essas mulheres que procuram o Estado para relatar qualquer tipo de agressão tenham independência. Nós temos hoje o nosso Trilhas de Futuro, temos priorizado a inclusão dessas mulheres. O Trilhas de Futuro são cursos técnicos em escolas privadas para 130 mil mineiros, nesse momento, que estão fazendo curso de enfermagem, técnico de manutenção industrial, técnico de automação comercial, etc., e temos priorizado para que as mulheres tenham independência financeira. Muitas vezes essa dependência do chefe da família, que às vezes é homem, é que ocasiona. Então são várias ações, eu faço questão de que num segundo governo meu, essas taxas caiam muito. Agora eu lembro aqui, é um problema do Brasil, é um problema da cultura latina, essa questão do homem, infelizmente, se achar aí que a mulher, de certa maneira, pode ser submetida a esses tratamentos abomináveis. Então, é algo que tem que ser combatido, é conscientização, é um trabalho longo que nós temos feito. E Minas vai melhorar.
Candidato, estamos caminhando para o final da sabatina, temos poucos minutinhos, então eu queria fazer uma pergunta rápida para a gente encerrar, que é o seguinte: o senhor chegou a confirmar a participação no último debate de candidatos da Band, mas na última hora o senhor não apareceu, se disse indisposto. Eu queria saber se o senhor pode falar qual foi a sua indisposição e se dessa vez o senhor assume o compromisso de comparecer ao próximo debate dos candidatos ao governo do Estado. Malu, eu acho que deu para ver aqui pela entrevista que a minha faringe aqui não está muito boa. Eu tenho tentado aqui economizar minha voz ao máximo. Eu tive Covid em janeiro. Na véspera, na semana daquele último debate, eu tive uma suspeita de Covid que não se confirmou. Mas eu tenho visto muitas pessoas terem aí um pós-Covid, que é tipo um problema de congestionamento nasal, alguma coisa dessa natureza. Então eu tenho me poupado ao máximo. E não fui naquele dia exatamente porque estava sem condição. E não faço nenhum compromisso porque tem oscilado muito. Eu tenho ido ao médico com uma certa frequência e a recomendação tem sido repouso. Ok, então a gente deseja que a sua saúde esteja boa para o próximo debate e vamos encerrando aqui a sabatina dos candidatos ao governo de Minas. Eu agradeço ao candidato Romeu Zema, obrigada a todos que nos acompanharam pela CBN, pelos sites e redes sociais do Globo, do Valor Econômico e da CBN. Amanhã, como é 7 de setembro, não teremos sabatina, mas voltamos na quinta-feira, numa entrevista ao vivo, a partir das 10 horas, com Carlos Viana. Uma boa tarde a todos. Ódio e quer armar o povo, nem de racistas preconceituosos. O verde e amarelo